Essa semana eu fui procurado por uma servidora aqui do estado do Paraná que tomou posse em 2023 e ela já estava curiosa para saber como funcionaria sua futura aposentadoria. Há muitas discussões em grupos, colegas, mencionando que ela não conseguiria se aposentar pelo valor contribuído. Existiria uma limitação até o teto do INSS. E a partir disso eu comecei a investigar esse caso e consegui entender o que está acontecendo. Acompanhe esse vídeo para você compreender também essa situação da Previdência Complementar no estado do Paraná. E para entrar nesse assunto, eu preciso contar um pouquinho da história da Previdência relacionada aos servidores públicos. A etapa que vivemos hoje da Previdência Complementar, da limitação ao regime geral de Previdência, ela é a terceira etapa da evolução do sistema previdenciário do servidor público. Inicialmente, lá atrás, entendia-se que a aposentadoria era um mero reflexo do próprio cargo público. Não existia efetivamente contribuição previdenciária. Essa foi a primeira etapa. Depois, iniciou a contribuição do próprio servidor para o regime próprio de previdência, que acabou evoluindo também até a contribuição do inativo. E não existia a limitação também do regime geral de previdência, não existia teto. Então o servidor iria se aposentar com seu último salário, seus últimos proventos. E agora, nessa última etapa, na etapa da Previdência Complementar, limita-se o valor do benefício ao teto do INSS e o servidor tem que complementar sua contribuição com esse regime, como o próprio nome já diz, de aposentadoria complementar. Então, pelo serviço público, ele contribui até o teto e pelo regime de previdência complementar, ele tem uma contribuição adicional. Isso nada mais é do que um investimento. Um investimento assim como um banco de investimentos, um banco normal, um plano de previdência privada, um plano de previdência aberta ou um plano de previdência fechado. Bem semelhante. A grande diferença é que ele é gerido pela própria administração pública. Pode fazer de forma individual ou através de convênios. Patrocinador. Como eu falei, a maior diferença é que o regime próprio de previdência tem um gerenciador público ou um convênio. E além disso, tem essa figura do patrocinador, que é o próprio ente público ao qual o servidor público está vinculado. Ele vai fazer uma contribuição adicional para o regime de previdência complementar. Então, para cada real que é contribuído pelo servidor, vamos dizer, pelo seu cofrinho da previdência que ele vai utilizar lá na frente, o patrocinador também tem uma certa contribuição, uma porcentagem que ele irá contribuir para ajudar essa futura aposentadoria. Essa é a maior diferença e é importante o servidor considerar isso quando tiver que escolher o seu plano previdenciário. Agora que você já descobriu, entendeu um pouco mais sobre regime de previdência complementar, eu vou passar a explicação do caso concreto dessa servidora de 2023 que ficou com essa dúvida. Bom, e nesse caso concreto, eu tive que buscar no Olerite as informações que eu precisava para desvendar essa situação. E quando eu observei esse Olerite, eu notei que a contribuição previdenciária estava incidida em 14% sobre a integralidade dos proventos. Não tinha nenhum limitador ao teto do INSS e não tinha nenhuma menção à previdência complementar. E a partir disso, eu deduzi que ainda não tinha sido instituído esse regime previdenciário complementar aqui no estado do Paraná. Fui buscar na legislação a resposta definitiva para isso. E na leitura da lei, alguns dispositivos me chamaram a atenção. Realmente, ela institui o regime de previdência, porém, ao que tudo indica, esse regime não foi executado ainda. Ele não entrou numa prioridade do Poder Executivo. Então, existe a lei autorizativa, mas ainda não está valendo esse regime de previdência. O que diz a lei sobre o início da vinculação ao regime de previdência complementar? São dois dispositivos principais. Primeiro, a autorização definitiva entre o órgão fiscalizador e o convênio com a entidade fechada de previdência complementar. Segundo, início da vigência do contrato firmado com a entidade de previdência aberta complementar. Nenhuma dessas duas hipóteses realmente aconteceu. Então não existe ainda esses contratos, esses convênios, e portanto o servidor público paranaense, mesmo que entrou em 2023, já 2 anos da promulgação da lei, não está obrigado a entrar no regime de previdência complementar. Mesmo assim, a lei ainda traz uma exceção e uma possibilidade de escolha para os servidores que venham a assumir, depois de firmado esses convênios, contratos
da Previdência Complementar. Ele estabelece um prazo para realizar a opção entre ficar no sistema de Previdência Complementar e no sistema de Previdência antigo. Eu iria escrever um texto bem detalhado sobre essa lei, mas como ela ainda não está executada, não tem motivo para isso. Mas fique atento ao canal, fique atento aos seus direitos. Assim que a gente tiver novidades sobre a Previdência Complementar, quando o Executivo, de fato, regulamentar esses dispositivos e iniciar a vigência desses contratos, vamos te atualizar. Fique inscrito no nosso canal, especialmente você, servidor público, fique atento aos seus direitos e vamos para a briga.